presidente da Câmara, Arthur Lira, disse no começo da tarde que a reforma tributária começa a ser debatida ainda hoje no plenário. Vamos ao vivo então até o Congresso Nacional. A Raquel Honorato acompanha essa semana agitada por lá. E aí, Raquel, bem-vinda e boa tarde. Continua valendo a expectativa de votar a reforma até sexta-feira? É a pergunta do milhão, Trali. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O que a gente tem visto, de fato, por aqui, é que hoje foi mais um dia de intensas negociações, muitas reuniões em busca de consenso. A sessão aqui do plenário da Câmara já foi aberta, mas até o momento o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, ainda não chegou por aqui. Hoje cedo as reuniões começaram já no gabinete da liderança do governo aqui na Câmara, com a presença de deputados que participaram daquele grupo de trabalho da reforma tributária e o relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Depois, alguns líderes foram para uma reunião na residência oficial do presidente da Câmara, do deputado Arthur Lira, que disse inclusive que as discussões em torno dessa proposta da reforma tributária podem começar hoje aqui no plenário da Câmara e aí a votação ficaria para amanhã. E hoje cedo também teve mais reunião no Ministério da Fazenda com o ministro Fernando Haddad e governadores. Depois da reunião com governadores, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está trabalhando para aprovar a reforma tributária com folga. Nossa atuação tem sido técnica no sentido de dar ao relator as melhores condições de incorporar eventuais mudanças no texto para que ele seja aprovado com ampla margem. Nós não estamos aqui mirando o número de votos necessário para aprovar. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso, de que é algo que é para as futuras gerações. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o Estado vai ser parceiro para a aprovação da proposta. A gente concorda com 95% da reforma. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso. E os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. A proposta da reforma tributária prevê a unificação de 5 impostos: IPI, PIS e COFINS, que são federais, mais o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Esses tributos deixariam de existir e virariam o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Uma parte do futuro IVA seria gerenciada pela União e a outra parte teria gestão compartilhada por estados e municípios. O governo e o relator da proposta afirmam que a reforma vai simplificar e melhorar de maneira gradual a cobrança de impostos. Governadores e prefeitos dizem ter medo de perda de autonomia e de arrecadação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a defender uma mudança pontual no texto, que, segundo ele, traria mais equilíbrio na divisão dos recursos para os estados. Esse foi um dos pedidos feitos por governadores do Sul, Sudeste e do Mato Grosso do Sul em uma reunião com parlamentares ontem à noite. A reforma prevê a criação de um conselho federativo para centralizar a arrecadação dos impostos estaduais e municipais e redirecionar as parcelas correspondentes para cada ente federativo. A sugestão dos governadores é que cada estado tenha um voto no conselho, mas que cada região do país também tenha um peso diferente na divisão dos recursos. Na prática, isso reduziria a participação das regiões Norte e Nordeste, que têm mais estados. Os governadores pedem também um prazo maior para que as mudanças entrem em vigor. O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, já disse que pode rever o prazo e ainda mexer na composição do Conselho. Do texto que nós apresentamos, havia um compromisso de nós discutirmos para aperfeiçoarmos, né, a questão tanto da composição do Conselho Federativo, como também da distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Hoje, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, pediu ao ministro da Fazenda um fundo específico para compensar as perdas do Estado. O que a gente veio conversar com o Ministério foi para que seja garantida o que está na Constituição, né, dos incentivos até 2073, sobretudo a questão da competitividade das empresas, com a extinção do IPI, com a junção de PIS, COFINS, dos tributos federais como um todo e também da questão do ICMS e do ISS,
e que haja também uma perspectiva de continuidade da Zona Franca de Manaus, em que outros produtos possam ser fabricados em Manaus. Haddad disse que o governo pode apresentar uma sugestão de texto alternativo para atender ao pedido do Estado. Ainda pela manhã, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a reforma é a solução para o crescimento econômico do país. A reforma tributária, eu sempre tenho dito isso, é a única bala de prata, a única. A gente falou lá do crescimento, o Brasil não cresce há 40 anos. Quer fazer o Brasil crescer? Aprovem a reforma tributária. E em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, falou que a reforma é a prioridade da Câmara. Ela começa a discussão em plenário hoje. É importante arredondar alguns textos ainda. Nós estamos finalizando a questão do Conselho Federativo, que na minha visão ele tem que ser o mais técnico possível, com menos ingerência de autonomia possível. Ele tem que ser o arrecadador e o repassador imediato de quem de direito de todos os tributos que serão unificados. O caminho para isso está sendo sedimentado. O presidente aqui da casa, Arthur Lira, disse hoje que, se tiver acordo, pode colocar para votação aquela proposta que retoma o voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Essa proposta ela veio do Executivo em regime de urgência e, com isso, tranca a pauta do plenário aqui da Câmara. E aí os deputados não conseguem analisar, por exemplo, a nova regra fiscal chamada arcabouço fiscal. Então, expectativa aqui para hoje é essa até o momento, Trali. Valeu, Raquel. Obrigadão pelas informações, né? Tem uma sequência aí de votações e uma coisa, de fato, tá ligada à outra. Vamos ver se tudo isso agora se confirma. Bom trabalho para você.